Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, e o versículo de número 21. Se você encontrou o texto bíblico, diga amém. Ouçam o que diz. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Vocês sabem muito bem qual é o contexto disso aqui. Pedro havia feito uma declaração maravilhosa, sob revelação, e foi o próprio Jesus quem disse isso. Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então ele fez uma declaração maravilhosa, sob revelação do próprio Deus. Qual foi a declaração que ele fez? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o texto de Mateus, capítulo 16, eu já li o versículo 21, o versículo 21 está nesse contexto dessa declaração maravilhosa de Pedro a respeito de Jesus, quando Jesus começa a falar para os discípulos que ele vai morrer, ele vai para a cruz, ele vai ser perseguido, ele vai ser maltratado, ele vai sofrer muito nas mãos dos principais sacerdotes, dos escribas, vai morrer, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E o mesmo Pedro que acabou de dar a declaração, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, quando ele se depara com essa mensagem de Jesus, quando ele se depara com esta declaração de Jesus de que ele vai morrer, eu estou indo para a cruz, o meu caminho é o caminho da cruz, estou indo para a cruz, estou indo para o sofrimento, estou indo para ser entregue nas mãos dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, vou morrer, vou sofrer muitas coisas e vou morrer. Quando Pedro se depara com esta proposta de morte de Jesus, Pedro diz assim: tem compaixão de ti, Senhor, versículo 22, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Não, para com essa conversa, Jesus, muda esse discurso, porque isso de modo algum vai te acontecer. E aí o mesmo Jesus que disse assim para Pedro, o mesmo Jesus que acabou de dizer para Pedro, ô Pedro, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu foi que te revelou. E eu te digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que coisa bonita Jesus falou. O mesmo Jesus que acabou de falar isso para Pedro, na circunstância da declaração que Pedro fez sob revelação de que Jesus é o Cristo, o mesmo Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda, Satanás, para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Jesus disse aqui no versículo 18, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus está dizendo que Pedro é uma pedra, não a pedra como prega o catolicismo romano, a pedra fundamental onde a igreja foi edificada, porque nós não cremos que a igreja foi edificada em Pedro, que se a igreja tivesse sido edificada em Pedro, a igreja teria falido há muito tempo. A igreja foi edificada na pedra inabalável, na rocha inabalável, que é Jesus Cristo nosso Senhor. É sobre ele que a igreja está apoiada, fundamentada, fincada e alicerçada. E esse mesmo Jesus que chama o Pedro de pedra, e pedra aqui no versículo 22 é pedregulho, lasca de pedra. Ele diz assim: pois é, eu acabei de falar que você é pedregulho
você é uma pedrinha pequena, você é uma lasca de pedra e você está me servindo agora de pedra de tropeço, porque você não entende das coisas de Deus e somente das coisas dos homens. E aí Jesus segue, versículo 24, porque Jesus estava falando do que ele ia suceder, Jesus estava discursando para os seus discípulos e garantindo a eles que ele iria ser morto, que ele iria padecer, que ele iria sofrer muitas coisas nas mãos dos sacerdotes, dos principais dos sacerdotes e dos escribas. Repreende Pedro e segue firme e resoluto na sua decisão. E agora se volta para os discípulos e diz assim: olha, se alguém de vocês, versículo 24, querem vir após mim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pergunta Jesus. Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pergunta Jesus. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E ele já estava antecipando o que iria acontecer no Monte da Transfiguração, que está no capítulo seguinte, no capítulo 17, quando ele levou Pedro, Tiago e João e se transfigurou diante deles, e a glória do Senhor envolveu de tal modo ali em cima do monte, que apareceu Moisés e Elias falando com ele, e eles ficaram atemorizados, caíram com seu rosto em terra, e ecoou a voz de Deus Pai maravilhoso, dizendo: este é o meu Filho amado, a ele escutai. A lei, o mandamento de Deus não é um código, não é uma filosofia, não é uma teologia, não é uma doutrina. A lei, o mandamento de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo, e a ordem de Deus foi aos discípulos que ali estavam: este é o meu Filho amado, a ele escutai. Ouçam-no, porque o mandamento do Senhor é uma pessoa, Jesus Cristo, o Nazareno. Eu li esses textos, meus irmãos, fiquei pensando ontem, hoje à tarde, no que eu deveria compartilhar com vocês aqui hoje à noite, qual deveria ser o meu norte para conduzir a esta minha singela reflexão com vocês aqui hoje à noite. E pensei na temática e na proposta do culto nas quintas-feiras, quintas no caminho, e pensei comigo: é isso, eu vou falar disto, essa proposta de seguir a Jesus. E eu devo começar aqui a minha reflexão pensando com vocês o seguinte: quem segue a Jesus, muitas vezes, pode ter a sensação de estar perdendo a vida. Quem segue a Jesus, muitas vezes, pode ter a sensação de estar perdendo a vida por uma utopia inalcançável. Eu não sei quantos de vocês, na caminhada de fé, já não experimentaram, já não provaram uma crise de fé. Ou se talvez até aqui hoje mesmo, hoje à noite aqui, vocês estão aqui, mas estão atravessando um processo de crise de fé. Nessa caminhada de fé, atravessando uma crise de fé. E nessa crise de fé, quantos de nós
que em um momento de crise de fé, já não nos perguntamos assim: será que não estamos pondo a perder os nossos melhores anos sonhando com Jesus? Em outras palavras, será que eu não estou perdendo o meu tempo com essa história de Jesus, de seguir a Jesus, de ser seguidor de Jesus? Será que eu não estou perdendo o meu tempo, gastando os meus melhores anos com uma utopia inalcançável, uma mensagem que parece que esta mensagem é como se nadasse contra a maré? A gente está nadando contra a maré, não sai do lugar. Será que eu não estou perdendo o meu tempo? E essa crise de fé, que vale lembrar que João, vocês se lembram de João o Batista, que batizou Jesus, que pregou no deserto e assegurou lá na sua pregação no deserto, dizendo: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas quando ele chegar, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de, agachado, desatar as correias de suas alparcas. Ele é maior do que eu, como o pastor Laércio falou aqui hoje à noite. Ele é maior do que eu. João Batista pregando isso. Quando Jesus chegou lá para ser batizado, o evangelho diz que João bradou no meio da multidão e disse: olha, está no meio de vocês aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tamanha era a certeza de fé, a segurança de fé que João Batista tinha em Jesus, aquele que ele estava anunciando lá no deserto. E ele inclusive usa o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Ele aplica a profecia do profeta veterotestamentário à realidade dele no deserto e diz: vocês se lembram lá do que disse o profeta? Pois bem, eu sou esta voz que clama no deserto. Só que agora João estava preso, depois de ter feito o seu trabalho, depois de Jesus já ter iniciado o seu ministério. João foi para a cadeia, e na prisão se abateu sobre João uma crise de fé. E nessa crise de fé de João, João chama seus discípulos, diz: olha, vá lá e vão lá até ele, pergunta para ele se é ele mesmo. Pergunta se é ele mesmo ou se eu tenho que esperar por outro. E eles foram questionar Jesus, os discípulos de João. Disse: olha, a gente está aqui porque João está preso, o senhor sabe disso. E ele está numa crise tremenda, uma crise de fé lá na cadeia. Ele está, olha, dá até pena de João. E ele mandou perguntar para o senhor, não leva mal, mas ele está em crise, está preso, coitado. E o senhor sabe de tudo que é, de todas as conspirações que é contra uma pessoa que está em cadeias, que está em algemas. E ele não nos leva mal, não nos interprete mal, não se sente desconforto, mas ele mandou perguntar se é o senhor mesmo ou se tem que esperar por outro. E Jesus não respondeu nada aos discípulos assim imediatamente. Jesus convidou eles para uma caminhada. De novo, caminho. Vamos comigo para o caminho. E no caminho Jesus foi curando um, curando o outro, expulsando o demônio de um, expulsando o demônio do outro, pregando o reino de Deus, anunciando o evangelho. Aí Jesus, quando termina aqueles feitos, olhou para eles e disse: olha, agora voltem lá, e a resposta que vocês vão dar a João é esta: diga a ele, os surdos ouvem, os mudos falam. Os mudos falam, os surdos ouvem, os cegos estão enxergando, os demônios estão sendo expulsos, os leprosos são purificados, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Quer dizer, em outras palavras, você não está no caminho errado, não. Você não está enganado com Jesus, não. Nenhum de nós estamos equivocados com a nossa fé em Jesus. Nenhum de nós seremos traídos na nossa fé por Jesus. Nenhum de nós seremos decepcionados com Jesus. Vocês podem serem decepcionados comigo, e eu posso ser decepcionados com você, e nós podemos ser decepcionados com a igreja, com a instituição, com os políticos, e não sei nem comentar de político, né? A gente é decepcionado o tempo todo, com pastor, com gente famosa, com gente amiga, com parente, com pai, com mãe. Nós podemos ser decepcionados, mas eu posso lhes garantir hoje à noite, sem titubear, com segurança e sem medo de errar, nós nunca correremos
o risco de nos decepcionar com Jesus Cristo de Nazaré, porque simplesmente não há ninguém semelhante a Ele. Ele é incomparável, inigualável. O maior homem que a história da humanidade já pôde conhecer se chama Jesus Cristo Nazareno, e eu aposto todas as minhas fichas nele, e não só todas as minhas fichas, eu aposto a minha vida na eternidade, de que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas nós muitas vezes nos cercamos desta crise. Será que não estamos gastando nossas melhores energias por uma causa inútil? E eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que poucos aspectos da mensagem evangélica foram tão desvirtuados como o convite de Jesus para carregar a cruz. Eis a razão porque não poucos cristãos tenham ideias tão confusas, tão conflituosas sobre a atitude cristã diante do sofrimento. E esse foi o conflito de Pedro. Foi exatamente este o conflito de Pedro. Como dizia Dietrich Bonhoeffer, que a igreja se escandalizava com Jesus desde o começo. E Pedro está aqui se escandalizando com Jesus. Ele está querendo pensar num Jesus não que vai morrer, não que vai para a cruz. Ele está querendo pensar num Jesus não que tem um caminho com uma proposta de morte, porque tem uma cruz lá no final do caminho. Ele está querendo pensar num Jesus com propostas de triunfalismos, com propostas de vitórias, com propostas de conquistas poderosas, e tudo isso conectados, interligados ao conceito de sucesso, de poder, de vitórias, segundo a lógica meramente humana. E Jesus diz: não, eu tenho outra proposta. E esse sistema mundano, essa lógica mundana, essa estrutura de poder mundano só será vencida, só será destituída, se seguir este caminho por onde eu estou propondo. Lá na frente tem uma cruz, mas é só com a cruz, nesta proposta de morte, desta cruz que está lá no fim deste caminho, é que nós poderemos derrotar todo esse sistema mundano. E nos versículos de número 24 a 28, o que nós encontramos aqui? Encontramos uma sequência do tema que Jesus já tinha apresentado pela segunda vez, inclusive, aos seus discípulos. E nesses versículos, Jesus incluiu no seu sofrimento. Vejam bem, não sei se está claro, mas eu estou tentando mostrar para vocês, tentando fazer o link com o que Jesus falou do seu sofrimento, que ele vai morrer, que ele vai sofrer, que ele vai padecer muitas coisas, dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas. E ele está querendo dizer o seguinte: mas não sou só eu que vou passar por isto. Não sou só eu que vou enfrentar esse sofrimento. Vocês também, se aceitarem a proposta de me seguir, se aceitarem a proposta do meu caminho, se abraçarem a proposta do caminho da cruz, vocês também vão sofrer. Ele diz isso nos versículos 24 a 28. Ele inclui aqui dos versículos 24 a 28, no seu sofrimento, todos quantos querem segui-lo, porque todos quanto aceitam Jesus como rei, como seu rei, todos quanto recebem Jesus como seu Salvador, todos quanto recebem Jesus como Senhor de suas vidas, podem ter certeza,
estes também experimentarão o seu sofrimento. Experimentarão o seu sofrimento. E é isso que Jesus diz. Se nos versículos anteriores ele diz: eu vou morrer, vou padecer, vou sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, no versículo 24 ele se vira para os discípulos e diz: agora eu deixo com vocês, e vocês não são forçados. Vejam que aqui há uma condicional. Versículo 24, Jesus diz assim: se alguém, você não é obrigado, você não é forçado. Ele abre uma condicional: está com vocês, estou avisando que o meu caminho é o caminho da cruz, estou avisando que o meu caminho é o caminho do sofrimento, estou avisando que o meu caminho é o caminho de morte. Não adianta querer tirar da minha cabeça, não adianta querer dar ouvido à proposta do diabo, que acabou de usar Pedro para tentar interromper o meu grande projeto, porque eu estou decidido e estou marchando resoluto no caminho da cruz, e agora é com vocês. Se vocês quiserem vir comigo, se alguém quer vir após mim, a condição é esta: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e então me segue. E aqui está, em primeiro lugar, quando ele diz negue-se a si mesmo, ele não está dizendo assim, negar-se a si mesmo não significa mortificar-se de qualquer maneira. Negar-se a si mesmo não é uma proposta masoquista de quem gosta de se autopenitenciar e de sofrer com a sua autopenitência. Negar-se a si mesmo não é castigar-se a si mesmo. Jesus não está dizendo castiguem-se a si mesmo. Não. Negar-se a si mesmo também não tem a ver com anular-se. Jesus não está dizendo anulem-se a si mesmo. Não. Negar-se a si mesmo também não tem a ver com uma autodestruição. Jesus não está dizendo autodestruam-se. Não. Neguem-se a si mesmo é não viver dependendo de si próprio. O que é eu negar a mim mesmo? É eu não viver dependendo de mim próprio, é esquecer-se do próprio ego. Esquecer do próprio ego não é negar a humanidade, não é negar, é negar o eu, é negar a arrogância, é negar a soberba, é negar o orgulho, é negar a cobiça pelo poder, é negar o encanto pela luz da ribalta, é negar esta embriaguez, esta tentação de querer se embriagar com a exuberância das suas próprias palavras, é negar-se a si mesmo no sentido de esquecer-se do seu próprio ego. Para quê? Para construir a vida sobre Jesus Cristo. Eu comentei aqui na minha fala introdutória que a igreja foi construída, plantada, edificada, fincada na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus está afirmando isto para nós hoje. Negar-se a si mesmo é esquecer-se do próprio ego para construir a vida sobre Jesus Cristo. Negar-se a si mesmo é libertar-nos de nós mesmos para aderir radicalmente. Você tem noção do que é isso? É libertar-nos de nós mesmos para aderir radicalmente a Ele. Em outras palavras, negar a si mesmo e aceitar o desafio de carregar a cruz significa seguir a Jesus de Nazaré e estar disposto a assumir a insegurança, a conflitividade, a rejeição, a perseguição que o próprio Cristo crucificado teve de padecer. Então, quando eu assumo essa proposta de negar-me a mim mesmo, assumir compromisso com a cruz e seguir as pisadas do Mestre, eu estou dizendo: eu reconheço, Jesus,
que o Senhor padeceu por mim, eu recebo e aceito gratuitamente o seu sacrifício na cruz do Calvário por me alcançar, e agora, mediante isto, eu estou decidido a assumir um compromisso radical em seguir os teus passos, seguir o teu caminho, seguir as tuas pegadas, custe o que custar, haja o que houver, venha o que vier, eu estou decidido a carregar a minha cruz e seguir a Jesus até as últimas consequências. Isto por quê? Porque para nós crentes, nós cristãos, não vivemos a cruz como derrotados. A cruz para nós não é um sinônimo de derrota. A cruz para nós significa dizer o seguinte: vivemos a cruz não como derrotados, mas vivemos como portadores de uma esperança final. A cruz para nós é a mesma coisa de estarmos somos portadores de uma esperança final. Que esperança final é esta? Quando eu li para vocês aqui, no versículo de número 27, que diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A cruz para nós significa que nós somos portadores de uma esperança final. E que esperança é esta? Todo aquele que perde a sua vida por Cristo, achará, como diz aqui na minha versão revista e atualizada. Todo aquele que perde a sua vida por amor a Cristo, achará. E o mesmo Deus Pai que ressuscitou a Jesus Cristo, é o mesmo Deus Pai que nos ressuscitará para a sua glória eternamente, naquele glorioso dia, quando a morte vai ser arrancada do seu trono. Nós vamos zombar da cara da morte e cantaremos o grande cântico que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Qual é a proposta de Jesus? Negue-se a si mesmo, assuma compromisso com a cruz, e então me siga. E nesse caminho, irmãos, de seguir a Jesus, nessa estrada, nesse caminho da cruz, pode ter certeza, você e eu seremos tentados a abandonar a cruz, seremos tentados a desistir do caminho, porque o próprio Jesus foi. Satanás tentou fazer Jesus desistir da cruz na tentação do deserto, se lembram? Os próprios irmãos de Jesus tentaram fazer Jesus desistir. Isso está em João capítulo de número 7. Eu não vou ler agora para ganhar um pouquinho mais de tempo. Eu preciso caminhar para a finalização da minha pregação, mas vocês que conhecem João capítulo 7, versículo 1 a 8, pode conferir depois lá na sua casa se você quiser, quando os irmãos de Jesus olharam para ele e disseram assim: olha, se você quer aparecer, se você quer ser visto no mundo, então você tem que ir lá fazer os seus milagres, os seus sinais miraculosos, porque ninguém que quer ser conhecido faz os seus milagres, os seus sinais e fica escondido. Está lá no Evangelho de João, e o texto de João diz assim: nem mesmo seus irmãos criam nele. E eu fico pensando no seguinte: ou os irmãos de Jesus estavam mentindo a respeito de Jesus, porque Jesus nunca falou que queria ser famoso, nunca correu atrás de popularidade, pelo contrário, Jesus sempre fugiu do aplauso, do confete, a multidão queria fazer ele rei, ele fugia, ele fazia os seus milagres e dizia: não conta nada para ninguém. Jesus nunca buscou isso. Satanás tentou ele lá e disse: vai lá em cima, pula de cima lá embaixo do pináculo do templo, está escrito, os anjos vão receber ordem ao seu respeito, para que você nunca tropece com seus pés em pedras.
Você já pensou que show da fé, que espetáculo, você pulando e todo mundo vendo, os anjos chegando para te acolher? Vai ser um baita show da fé. Jesus não quis isso. Ele sempre fugiu desse negócio de fama, de sucesso, de aplauso. Ou então eles estavam ironizando Jesus. Era uma ironia dos irmãos de Jesus para com ele, porque a Bíblia diz que eles não criam nele. Ou então eles estavam tentando Jesus a se provar por milagres, que foi a mesma tentação do diabo no deserto. Prove quem tu és. Se és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Prova quem tu és. Mas eles mesmos não acreditavam em Jesus. Por que estão pedindo sinais se eles mesmos não creem em Jesus? Jesus, na hora da cruz, vocês se lembram que ele crucificado na cruz entre dois ladrões, esvaindo-se em sangue, coroado de espinho, com a face toda deformada, o corpo todo rasgado de tanto apanhar, pregado na cruz, derramando todo o seu sangue, seu corpo fragilizado, já entrando em processo de morte, e os seus algozes gritavam: desça da cruz se tu és o Cristo, faça alguma coisa e vamos crer em você. Um dos ladrões disse: desça da cruz, se és o Cristo, salva a ti e a nós também. Gritaram contra Jesus na cruz: desça, não és o Cristo? Cadê aquele que disse que construía o templo, derrubava o templo e construía de novo em 3 dias? Desça da cruz, então nós vamos crer em você. Mas Jesus não respondeu a nenhuma crítica, não respondeu aos desafios desaforados do diabo, não deu nenhuma explicação a Satanás, não respondeu nada às propostas que tentaram desviar Jesus da cruz. E eu digo hoje, meus irmãos e minhas irmãs, uma das grandes tentações que tem se abatido contra a igreja evangélica atual é tentar fazer a igreja evangélica desviar-se da cruz, fugir da cruz. Tem um ditado que diz aí: está fugindo de mim igual o diabo foge da cruz. E é verdade isso, porque quem foge da cruz é o diabo mesmo. Quem não quer a cruz é o diabo mesmo. Quem se esconde da cruz é o diabo mesmo. A igreja não, a igreja abraça a cruz. A igreja aderiu à proposta de Jesus de assumir a sua cruz, não a de Cristo, porque essa ele já carregou por nós, mas a cruz no desafio da vida, a cruz como filosofia de vida, de encarar a vida e dizer: eu vou até as últimas consequências, de abrir mão do confete, de abrir mão da luz da ribalta, de abrir mão do marketing, de abrir mão do poder humano, de abrir mão das estruturas de poderes, tanto políticos como religiosos, e abraçar a proposta de negar-se a si mesmo, humilhar-se debaixo da potente mão de Deus e ser um carregador de cruz. E esta é a grande tentação que tem se abatido contra a igreja evangélica brasileira. Foge da cruz, tenta o sucesso pelo marketing, tenta o sucesso pelo poder. E com essa onda agora dos coaches da fé, eu não vim aqui criticar ninguém, mas é necessário que se diga, com essa onda agora dos coaches da fé, dessa mensagem, perdão a expressão, esse evangelho mamãozinho com açúcar, sabe, esse evangelhozinho sem cruz, esse evangelhozinho assim que faz cócega na alma, dá umas coceirinhas nos ouvidos, esse evangelhozinho assim que ensina a manipular a Deus, a manipular as bênçãos divinas, e achar que eu estou aqui nessa quinta no caminho para reivindicar de Deus alguma coisa. Mas a proposta do evangelho não é que eu tenho direitos a reivindicar diante de Deus. A proposta do evangelho é que no mundo eu vou ter aflições, no mundo eu vou passar no grosso e no fino, no mundo eu vou enfrentar embates, no mundo eu vou enfrentar dificuldades, no mundo eu vou sofrer escárnios, no mundo eu vou sofrer perseguições. Mas tem de bom ânimo, levante a tua cabeça, porque eu venci o mundo, eu estou com vocês. Assumir a cruz significa assumir um compromisso radical com os valores de Cristo. Tome a sua cruz, como já disse, não é a cruz de Jesus, porque essa ele já levou por nós. Cruz aqui não é a de Cristo, e cruz aqui também não é problemas. Vocês já perceberam como que as pessoas, nós crentes, muitas vezes temos a tendência de associar a cruz a problemas? Pastor, ora por mim, porque o meu patrão, aquele homem, é uma cruz. A minha sogra é uma cruz.
Meu cunhado é uma cruz. Não, o cunhado não é cruz, sogra não é cruz, patrão não é cruz. Meu filho está me desobedecendo, aquele menino é uma cruz. Não. Cruz aqui é o estilo de vida que eu abracei. A cruz aqui é um estilo de vida que nós abraçamos. A cruz aqui tem a ver com o ser testemunha de Atos 1:8. Vocês se lembram de Atos 1:8? Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas. E a palavra grega para testemunhas, a semântica da palavra é a mesma raiz da palavra mártir. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis os meus mártires. É assim que nós deveríamos ler. Eu vou receber o poder do Espírito Santo e vou morrer. Jesus diz, você vai receber o poder do Espírito Santo, se precisar morrer, é isso aí, você vai morrer. Mas eu pensei que eu ia receber o poder do Espírito Santo e ia ficar famoso. Eu pensei que eu ia bombar nas redes sociais, ia ter mais de 1 milhão de likes e mais de 500 mil seguidores. Não é isso não é isso não, você entendeu errado. Recebereis o poder do Espírito Santo para serem os meus mártires. Ser cristão, ser seguidor de Jesus, significa dizer o quê? Eu assumi um compromisso radical com a cruz, e assumir compromisso radical com a cruz e com os valores de Cristo Jesus é estar tão absolutamente envolvido por Cristo, é estar tão absolutamente encharcado de Cristo, como disse John Stott a respeito de Paulo. John Stott, o grande teólogo inglês, escreveu que Paulo era um homem encharcado de Cristo, e assumir radicalmente a cruz de Cristo é estar tão absolutamente encharcado de Cristo, como disse John Stott a respeito de Paulo, que se for preciso, eu vou até a morte, se for preciso, eu mando me crucificar de cabeça para baixo, se for preciso, eu coloco o meu pescoço na guilhotina, se for preciso, eu me entrego como Marte, não tem problema, mas eu vou até as últimas consequências, porque eu abracei a causa de Jesus Cristo de Nazaré. O que é ser um seguidor de Jesus? É aceitar o desafio de dizer: Jesus, eu pisarei onde tu pisares, eu te seguirei onde tu fores, mesmo que me custe lágrimas, mesmo que eu chore, mesmo que eu tenha que padecer perseguições. Que aliás Paulo escreve isso a Timóteo, dizendo: todos que quiserem servir a Jesus piedosamente padecerão perseguições. Mas eu estou disposto, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Eu não vim aqui para reivindicar nada, porque eu sei que tudo que o Senhor fez por mim, o Senhor fez de forma unilateral, gratuitamente, bondosa, misericórdia e graciosamente. Eu não mereço nada, mas o Senhor, segundo tua graça, segundo teu amor, segundo a tua misericórdia, me fez confiar e descansar neste resgate que custou teu sangue na cruz do Calvário, e que agora eu estou tão comprometido com a causa do reino e do evangelho, que eu irei sim, Jesus, eu irei seguir os teus passos, custe o que custar. Eu me batizei em 1990, no dia 16 de dezembro de 1990. Sempre gosto de contar essa experiência pessoal que me marcou profundamente. Sempre me emociono com a mesma intensidade como foi naquele dia, domingo à tarde, com sol quente, um calor tremendo. 16 de dezembro de 1990. Eu tinha 12 anos de idade.
Me posicionei dentro do tanque batismal. O pastor que veio, que me batizou, que eu não lembro sequer da fisionomia dele, e tampouco o seu nome. Ele ficou ali comigo, falando ao meu ouvido. Eu só sei o que ele falou porque é praticamente tradição, né? Nas igrejas cristãs, o batismo, a confissão que você faz no batismo, na hora de ser batizado. Prometo ser fiel a Jesus, prometo tal. Mas se não fosse isso, eu também não saberia. Porque enquanto ele estava falando comigo, eu não estava prestando atenção em nada do que ele estava falando. Porque enquanto ele estava falando comigo, eu era um adolescente de 12 anos. E eu estava no meu coração tão empolgado, tão emocionado de estar ali, que eu falava comigo mesmo: Senhor, eu te seguirei para o resto da minha vida. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu te seguirei. Te seguirei para o resto da minha vida. Eu tinha 12 anos de idade. Os anos vão se passando e eu continuo como aquele mesmo menino de 12 anos. Ah, você é um fanático, pregador pentecostal. Sou. Se isso é fanatismo, então eu sou. Eu continuo com a mesma paixão daquele menino de 12 anos de idade, dentro daquele tanque de batismo, dizendo Jesus, na minha mais pura e absoluta ingenuidade e simplicidade, dizendo: Jesus, eu te seguirei. Eu continuo com aquela mesma paixão dentro do meu coração, dizendo: Jesus, eu te seguirei. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu te seguirei até as últimas consequências. Porque assumi um compromisso radical com a cruz de Jesus. Fique em pé comigo em nome de Jesus.